Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Felipe Lopes, eu sou homem, tenho a pele branca, cabelo raspado, eu uso óculos, estou vestindo uma blusa marrom, atrás de mim tem aqui um móvel, uma estante com alguns livros, uns carrinhos em miniatura e uma parte de cima aqui do meu computador, que eu uso para produzir esse material aqui. Antes da gente começar o assunto dessa aula, eu vou lembrar vocês a importância de baixar o aplicativo Rio Educa em Casa. E eu vou te dar 3 razões para você baixar esse aplicativo se você ainda não baixou. A primeira delas, gente, é que esse é um aplicativo que você consegue acessar de praticamente qualquer celular, porque você encontra ele tanto para Android quanto para iOS. Então, independente da marca, do modelo, só aqueles mais antigos que talvez não seja compatível, mas a grande maioria deles, o aplicativo é compatível e funciona super legal. A segunda razão que eu acho muito importante é porque dentro desse aplicativo você tem acesso a todo o material produzido. Então, as aulas que são transmitidas na televisão, você vai encontrar lá no aplicativo, inclusive essa aula aqui, vocês vão encontrar lá. Também vocês vão encontrar lá o material que os professores e as professoras de vocês usam nas aulas, na sala de aula de vocês, ou para quem está no ensino remoto ainda, também está usando o material. Então vocês vão encontrar lá o material. E também lá tem muito material para ser pesquisado, porque vocês podem, o professor sugerir uma pesquisa, vocês podem ir lá buscar dentro do aplicativo que vocês vão encontrar muita coisa bacana dentro do aplicativo Rio Educa em Casa. E eu vou dar um terceiro motivo, que esse motivo, gente, é fantástico. Na verdade, eu coloco como um, mas são duas questões. A primeira delas é, o aplicativo ele é gratuito. Então você não tem que pagar para baixar, você não tem que fazer nenhuma assinatura. Ele é totalmente gratuito, o conteúdo dele é todo liberado, sem ter que pagar nada. E uma outra questão que é muito bacana é que você usando o aplicativo, você não tem consumo de dados da sua internet. Isso mesmo, gente. Vocês podem ter acesso a isso, vocês podem assistir esses vídeos, podem fazer suas pesquisas, pegar o material de vocês sem consumir internet. Isso não é bom, gente? Então, tá esperando o quê? Tem que baixar lá o aplicativo. Vai lá na sua loja de aplicativos, seja do Android ou seja do iOS. É rapidinho, molezinha. Qualquer coisa, pede ajuda para o seu professor, para a sua professora, para você conseguir instalar e entrar no aplicativo. Agora, vamos para o assunto dessa aula. Bom, nessa aula, nós vamos falar sobre calendários. Os calendários eles são muito presentes no nosso cotidiano. Existem calendários de vários tipos. A gente vai naquela loja de material de construção, pet shop, entregador traz calendário, aqueles pequenininhos, bem miudinhos, que tem o telefone de contato deles em cima e as folhinhas embaixo, e tem um imã atrás que você pendura na geladeira. Tem esse calendário aqui também, ó, que ele é muito comum, que geralmente é o que as lojas dão, né? Esse aqui não foi de loja nenhuma não, esse aqui foi eu que fiz, que é a minha cachorrinha e eu, a Lili. Ó, peguei a foto, montei um calendário desse ano, ó, atualizado. Aí geralmente tem um furinho aqui em cima que você pendura na parede. A gente pode encontrar calendário também, né? Nos celulares, nos computadores. Você que tem o seu celular, depois você dá uma olhada. Tem lá o calendário, você pode fazer agenda com ele. Quem tem computador em casa também vai encontrar certamente calendário no computador. Então os calendários eles estão muito difundidos no nosso cotidiano. Mas então vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso. Quais funções de um calendário no nosso dia a dia? E outra coisa também que a gente pode conversar. Que tipo de informações o calendário pode nos trazer? Vamos conversar sobre isso um pouquinho? Vem comigo. Bom, conversando aí sobre a função dos calendários, no caso aqui eu estou falando dos calendários comuns, não vou entrar aí nos calendários temáticos. Quem nunca se pegou perguntando que dia era hoje? Às vezes a gente acorda, faz as coisas e esquece o dia que a gente está. Então, uma das principais funções do calendário é verificar a data em que estamos, para a gente ter certeza que dia é hoje, correto? Aí a gente aí começa a lembrar. Ah, ontem foi, vamos supor, um exemplo, ontem foi domingo. Então também a gente vai ver o dia da semana correspondente. Então essas são duas funções básicas do calendário. A gente verificar a data em que estamos, ou também podemos verificar uma data futura, para a gente se planejar. Ora, outra situação que aconteceu comigo.
quantas e quantas vezes eu perturbei para ver o dia do meu aniversário quando eu era criança. Por quê? Porque eu queria cobrar o meu presente, eu queria convidar os meus amigos para comer bolo comigo. Então eu sempre ficava ali contando quantos dias faltavam para o meu aniversário, quantos dias faltavam para o Natal. Estava sempre ali contando alguma data. Vai ter momentos que a gente vai buscar datas anteriores, seja para lembrar de um fato marcante, quando, sei lá, você se mudou, ou quando um parente que você gostava muito faleceu. Então a gente vai estar sempre buscando algumas datas. Podem ser datas passadas, ou a data atual, ou datas futuras para a gente se planejar. E a gente também vai ver o dia da semana correspondente. É porque não basta a gente saber em que dia a gente está, a gente tem que saber qual é o dia da semana. Porque tem coisas, por exemplo, que só funcionam no sábado ou no domingo. Tem coisas que não funcionam no sábado e no domingo. Por exemplo, a escola. Geralmente os dias de aula são de segunda a sexta. Então você tem que saber que dia você está para você não bater no portão da escola no domingo de repente. Então o calendário tem essa função também. E a gente também pode ver o mês e o ano que nós estamos. Principalmente no comecinho do ano, quando a gente confunde, né, o ano anterior com o ano atual, a gente tem que sempre dar aquela olhadinha no calendário para ter certeza do ano que a gente está. E o mês também. Outras funções, como por exemplo, o calendário ele ajuda a gente a fazer planejamentos, a gente vai se programar para fazer alguma coisa, ou para ir numa consulta médica, ou para organizar um passeio, ou para estudar para uma prova. Enfim, o calendário tem inúmeras funções. Resumindo, pessoal, o calendário ele é uma forma de registrar e contar o tempo em dias, semanas, meses e anos. As informações básicas de qualquer calendário, isso é, aquela informação que não pode faltar de jeito nenhum no calendário, são algumas, como por exemplo o ano. Um calendário sem ano ficaria meio difícil. Então, ano é um tipo de informação que é fundamental em um calendário. Os nomes dos meses também. Agora, como os meses vão aparecer no calendário, vai depender do tamanho, da função. Então, tem aqueles calendários que é mais para você fazer marcações mensais. Então, vai ser uma folha por mês. Aquela folha grandona, uma folha por mês. Você pode ter calendário que vai ter uma folha com 2 meses, uma folha com 3 meses. Aí vai depender da função, do tamanho, do tipo de calendário. Agora, pessoal, eu dei um zoom aí no calendário. Eu peguei só um recorte de um mês para a gente ver outras informações que vão aparecer no calendário. Então, primeiramente, a gente vai ter aí, ali em cima, os dias da semana. E aí, no caso, tem em sigla que o D é domingo, S segunda, T terça, o primeiro Q é quarta, o segundo Q é quinta, o primeiro S é sexta e o segundo S é sábado. E ali na seta de baixo, você também vai ter os dias em numerais, para a gente saber o número do dia para poder colocar a data. Alguns vão trazer informações adicionais, como por exemplo as fases da Lua. Nesse caso aí o calendário aponta os dias que começam cada fase. Outras informações também que vão aparecer são os feriados, como vocês podem ver logo ali abaixo dos dias da semana, ali um ano novo, que é o primeiro feriado do ano, que é o feriado de ano novo. E se você reparar, além do em boa parte dos calendários, geralmente, né, o dia de domingo vem em vermelho e os dias de feriado também. Pode ser vermelho, pode ser uma outra cor que destaque dos demais. E dependendo do tipo de calendário, da função dele, ele vai trazer outras informações. Podem ter calendários com a quantidade de semanas, o número da semana correspondente, mencionando outras datas comemorativas, ou se for um calendário escolar, vai trazer também informações de natureza pedagógica, como o dia de início das aulas, o dia de avaliações, o dia de prova, o dia de recesso. Enfim, um calendário pode trazer infinitas informações de acordo com a sua função. O calendário, como vimos, é uma forma de registrar o tempo de um ano. Um ano é o tempo que o planeta Terra leva para completar uma volta em torno do Sol. Para ser mais exato, esse tempo é de 365 dias e 6 horas. Até por isso que a gente tem o ano bissexto. Mas isso, gente, vai ser um assunto para um outro momento. A esse movimento da Terra em torno do Sol, a gente dá o nome de translação, que é esse movimento aqui. Então,
a Terra ela vai dar sempre uma volta completa em torno do Sol. Então a Terra está aqui, ela vai dar essa volta todinha, e essa volta aqui ela vai durar 1 ano. Esse movimento a gente chama de translação. Além da translação, a Terra realiza um movimento de rotação, que é quando ela gira em torno do seu próprio eixo. Esse movimento aqui, ele determina os dias e as noites. Uma volta completa em torno do próprio eixo da Terra dura 24 horas, que é um dia, ok? E durante a translação, ocorrem mudanças também na incidência da luz solar na superfície da Terra, muito por conta dessa inclinação aqui. Se vocês repararem, o eixo da Terra ele tem uma inclinação. Se a Terra fosse retinha, o eixo seria aqui onde está o meu dedo. Mas como ela tem essa inclinação, o eixo dela acaba sendo para cá. Então ela fica meio enviesada assim. E isso ajuda também a determinar as estações do ano. Além da translação determinar o período de um ano, também ajuda a determinar as estações do ano, que são verão, outono, inverno e primavera. Durante a translação, ocorrem mudanças na incidência, na quantidade de luz na superfície da Terra por causa da sua inclinação. Essas mudanças elas vão criar as estações do ano, que são o verão, o outono, o inverno e a primavera, como a gente pode ver nesse desenho aí. Então, porque além, como a gente já falou aqui, da Terra girar em torno do Sol, ela gira em torno do próprio eixo, que é essa linha lilás aqui. E como ela tem essa inclinação, vai mudar a quantidade de luz do Sol que bate na superfície da Terra. Então, dependendo da posição que a Terra está, vai ou aumentar ou diminuir essa quantidade de energia solar, essa quantidade de luz solar. E isso vai determinar a criação das estações do ano. Então, geralmente no inverno é o período em que a incidência do Sol é menor. Então a temperatura fica mais baixa, esfria mais. Já no verão, a incidência do Sol ela é maior. Então a tendência é as temperaturas subirem. O tempo fica mais quente. E na primavera e no outono? Na primavera e no outono acontece um equilíbrio. Essa incidência ela fica mais próxima, fica mais equilibrada. Então, quando você está saindo do verão para o outono, se estava mais quente e dá uma equilibrada, você esfria. E quando a gente sai do inverno para a primavera, se estava muito frio e começa a esquentar, começa a equilibrar, então vai dar uma esquentada. Então, o outono e a primavera são aquelas estações que a gente chama de intermediárias, ok? Entre o verão e o inverno. Mas isso, gente, já vai ser um assunto para um outro momento. Queridos, nessa aula nós conversamos um pouquinho sobre os calendários e os seus usos. Vimos que ele é uma forma de registrar e contar o tempo em dias, semanas, meses e anos. E que esse registro tem relação com o movimento de translação da Terra, que é a volta completa que a Terra dá em torno do Sol. Vimos também que esse movimento, além de servir para a contagem do ano, também ajuda a determinar, junto à inclinação da Terra, as estações do ano, que são o verão, o outono, o inverno e a primavera. Agora que nós já conversamos tudo isso sobre os calendários e a sua relação com a natureza, que tal um desafio? Eu vou desafiar vocês hoje a pegar um calendário, pode ser um calendário de papel, pode ser o próprio calendário do celular ou do tablet, enfim, o calendário que você tiver. Vocês vão marcar a data de aniversário de vocês e a data que vocês estão assistindo a essa videoaula. E vocês vão contar quanto tempo passou, se você está assistindo a videoaula depois do seu aniversário, ou quanto tempo falta para o seu aniversário, caso você esteja assistindo essa aula antes do seu aniversário. Então vocês vão fazer esse registro no caderno de vocês. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Muito obrigado por assistir essa aula e bons estudos!